Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória litúrgica de São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga, ele é padroeiro da juventude e também padroeiro dos seminaristas. Então hoje é dia de nós rezarmos pelos jovens e também pelos nossos jovens seminaristas que estão no seminário, se preparando e discernindo a vocação sacerdotal. São Luís Gonzaga nasceu no ano de 1568, no castelo de Castiglione, na Itália, de uma família muito nobre. A sua mãe lhe dava uma formação cristã, mas o seu pai, o sonho dele era que ele fosse militar e que fosse príncipe, conforme a descendência da família. Com 5 anos de idade, ele estava no acampamento militar. Ele acendeu lá um canhão e aquele canhão se atirou, né? Foi muito engraçado essa cena no momento da sua vida. Com 7 anos, ele começou a fazer direção espiritual com São Roberto Berlamino, um grande santo também. E foi esse santo que foi ensinando a São Luís Gonzaga o caminho da santidade. Primeiro, por meio da oração. O que mais se destaca na vida de São Luís Gonzaga é a oração. Porque enquanto mais nós rezamos, mais nós entramos nessa intimidade com Deus e, portanto, mais nós o amamos. Depois, a sua pureza, a sua castidade. Se vocês observarem, o que a liturgia de hoje mais destaca em São Luís é a sua pureza. Era um rapaz inocente, um rapaz puro, que desde criança consagrou a sua virgindade a Nossa Senhora. Em terceiro lugar, o caminho da penitência. Como nós ouvimos na oração inicial, né? Pedindo, dai-nos a graça de imitá-lo. Se não for na inocência, que é para poucos, né? Nessa pureza tão, né? Nessa virtude, mas que seja no caminho da penitência. Pois bem, aos 16 anos, ele manifestou a seu pai o desejo de ser padre jesuíta, mas o pai não queria aquilo para ele, ficou desgostoso, proibiu ele de ter contato com o padre, mas o seu coração não pertencia mais à nobreza. Com 17 anos, ele entra para o seminário do jesuíta e ali inicia a sua formação, a sua preparação para o sacerdócio. Quando ele tinha cerca de 23 anos, houve uma epidemia na Itália, e nessa epidemia tinha várias doenças contagiosas, e certa vez, São Luís Gonzaga estava passando, pegou um doente, levou para a sua casa, foi revelado para ele em sonho que ele iria morrer, ele recebeu todos os sacramentos, para vocês verem, né? Não entrou em desespero. A única preocupação era receber os sacramentos. Mas ele não morreu naquele momento. Dias depois, ele começou a ficar doente, recebeu novamente os sacramentos e acabou falecendo por causa daquela doença que ele adquiriu, daquele doente que ele estava cuidando. Pois bem, no evangelho de hoje, nosso Senhor nos diz o seguinte: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nós estamos ouvindo o Sermão da Montanha e, como afirmam alguns historiadores, né, o Sermão da Montanha é uma grande pérola de nosso Senhor Jesus Cristo. Na semana passada, no capítulo 6, ele falava sobre a lei e os profetas. Já nesse capítulo 7, nosso Senhor nos mostra como que nós devemos viver a lei. Que nós temos que julgar apenas os atos, os pecados, e jamais julgar as pessoas. Porque somente Deus conhece os corações das pessoas, e somente Ele pode julgar uma pessoa, e nós não podemos. Isso ficou evidente para nós na liturgia de ontem. E hoje Jesus nos diz que nesse processo de querer julgar o outro, nesse processo para nós amarmos o próximo, é muito fácil. É só você desejar e fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse a você. Quando o outro cai, quando o outro erra, se coloca no lugar dele. Faz de conta que é você que está naquela situação. Como que você gostaria que o outro te tratasse?
Então é dessa forma que nós temos que fazer. Porque foi dessa forma que São Luís Gonzaga fez. Ao olhar aquela pessoa doente, quase morrendo, ele assumiu aquilo para si. É igual aquele exemplo de Santa Madre Teresa, né? Que todos nós já conhecemos, já ouvimos várias vezes, que um jornalista perguntou para ela, viu ela cuidando de um doente, limpando ele, e esse jornalista disse: Madre, eu não faria isso nem por US$ 1 milhão. E ela disse para ele: eu também não faria. Eu faço isso por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para vocês verem, na vida espiritual é uma realidade que leva a outra. Se nos falta a vida interior, se nos falta a verdadeira conversão, nós iremos pecar dessa forma, sempre julgando e sempre rejeitando o nosso próximo. Peçamos então a São Luís Gonzaga que ele nos ajude nesse caminho da santidade. Se não seguimos pelo caminho da inocência, que saibamos o seguir pelo caminho da oração e da penitência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.